Muito boa tarde. Sejam bem-vindos à cerimónia que assinala os 200 anos do Ministério da Justiça, com o lançamento do selo e entrada em circulação do postal inteiro da República e a inauguração da exposição comemorativa Iniciativas da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça. A evocação do passado cumpre o papel, não menos importante, de interpelar o presente, convidando-o a explicar-se e, assim, a iluminar-se, a revelar-se nas suas múltiplas camadas, que incluem o que já foi e o prenúncio, o esboço do que se quer preparar e que ainda há de vir. Sobre os pés, temos todos uma herança mais de granito que de terra, e com ela, um passado que nunca nos deixará perder na areia do presente e na confusão prodigiosa do mundo. Por isso, ousamos abrir-nos, confiantes, à aventura da esperança e do futuro. Vai usar da palavra a Sra. Secretária-Geral do Ministério da Justiça, Helena Almeida Esteves. Boa tarde. Senhora Ministra da Justiça, Excelência, Senhor Secretário de Estado Adjunto da Justiça, Senhor Secretário de Estado da Justiça, Senhor Conselheiro Laborinho Lúcio, ex-Ministro da Justiça, Senhora Conselheira Francisca Vanduna, ex-Ministra da Justiça, Senhor Dr. Rui Manchete, ex-Ministro da Justiça, Senhora Professora Celeste Cardona, ex-Ministra da Justiça. Senhores e senhores dirigentes do Ministério da Justiça, caros colegas, Senhor Dr. João Sousa e na sua pessoa cumprimento os restantes elementos do CTT, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com muito gosto e honra que vos dou as boas-vindas a todas e a todos nesta cerimónia que assinala os 200 anos do Ministério da Justiça e que integra o lançamento do selo e a entrada em circulação do postal inteiro da República, bem como a inauguração da exposição comemorativa. Permitam-me que dirija as primeiras palavras de agradecimento à Sua Excelência, à Ministra da Justiça, não só por nos honrar com a sua presença, mas também por ter acolhido desde o início o desafio lançado pela Secretaria-Geral. Agradecimento que estendo naturalmente aos senhores Secretários de Estado. Agradeço igualmente a presença das senhoras e dos senhores ex-ministros. A vossa presença é demonstrativa da importância do evento. Ao CTT, uma palavra de agradecimento pelo reconhecimento atribuído a esta data comemorativa. Aos meus colegas dirigentes do Ministério da Justiça, um agradecimento especial pela colaboração e pela disponibilização das peças que constituem a exposição comemorativa. A Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça surgiu com a Carta de Lei de 23 de agosto de 1821. Competia-lhe a administração dos negócios de justiça civil e criminal, o provimento das magistraturas togadas e dos oficiais de justiça, a segurança pública, a inspeção das prisões e a promulgação dos diplomas jurídicos. O primeiro regulamento interior da Secretaria de Estado dos Negócios de Justiça data de 1822 e foi publicado no dia 5 de dezembro, completando-se hoje 200 anos sobre esta data. 2 séculos de existência, 2 séculos de uma história grandiosa, nos quais o nosso Ministério acumulou um importante acervo de experiência e conhecimento. Enfrentou diversas crises, mas reinventou-se e modernizou-se. Um longo caminho seguramente feito de muitas dificuldades, mas igualmente de muitos e renovados sucessos.
As instituições são feitas de pessoas. Aos vários ministros que passaram por esta casa, com dedicação, empenho e total entrega às causas que os moveram, não podíamos deixar de prestar uma sentida homenagem. Como lembrou a Jane Addams, a verdadeira paz não é a ausência de guerra, é a presença da justiça. Os ex-titulares da pasta da justiça foram, em primeiro plano, o rosto dessa presença. E especialmente difícil a tarefa de que foram incumbidos, mas insubstituível o privilégio de terem sido personagens principais da história da justiça em geral e do Ministério da Justiça em particular. Para comemorar esta data, a Secretaria-Geral do Ministério da Justiça lançou um desafio ao CTT no sentido de criar um selo alusivo aos 200 anos do Ministério da Justiça, desafio que foi prontamente aceite. Assinalamos também este importante marco com uma exposição evocativa desses 200 anos. A exposição patenteia um conjunto de objetos e documentos que pretendem conduzir o visitante numa viagem retrospectiva, dando relevo aos contributos dos vários organismos que compõem o Ministério da Justiça. Ainda no âmbito das comemorações, quero convidar os presentes a descobrir o conteúdo digital que criamos e que será disponibilizado em breve no Portal da Justiça, intitulado Os 200 anos do Ministério da Justiça, que retrata de uma forma interativa a sua história e que esperamos que seja uma mais-valia para todos. Sem pretender maçar-vos com uma apresentação exaustiva, deixo apenas uma amostra do que podemos encontrar neste conteúdo digital. O conteúdo contém a divisão do que é a história do Ministério da Justiça, repartido pela monarquia constitucional, a Primeira República, o Estado Novo e o Estado Democrático, com um elenco, depois de todos os ministros da Justiça, uma parte sobre, eu já andei demasiado, uma parte sobre o Ministério da Justiça na atualidade e, finalmente, a legislação mais relevante. Ia só mostrar-vos, a título de exemplo, o que é, no fundo, este conteúdo digital ao nível da monarquia constitucional, será idêntico nos restantes, que contém um pequeno vídeo e uma linha do tempo. E, portanto, é isto que nós pretendemos mostrar, com um conteúdo interativo desta linha do tempo e que permitirá a todos aqueles que acederem terem uma ideia do que são os momentos mais relevantes do Ministério. E aqui temos o nosso regulamento interior, que nos permite visualizar e folhear o que ele foi. Não vos maço mais com este conteúdo, pretende ser apenas uma amostra daquilo que ficará brevemente disponibilizado. Muito obrigada. Vai usar da palavra o Sr. Administrador Executivo dos CTT, Correios de Portugal, João Sousa. Muito boa tarde a todos. Excelentíssima Senhora Ministra da Justiça, Doutora Catarina Sarmento e Castro, excelentíssimos Senhor Secretário de Estado Adjunto da Justiça, Dr. Jorge Alves Costa, excelentíssimo Secretário de Estado da Justiça, Dr. Pedro Tavares, e excelentíssimos ex-ministros da Justiça e todos os quadros dirigentes do Ministério da Justiça que aqui estão presentes. Apenas umas breves palavras para, na pessoa da Sua Excelência, a Ministra da Justiça, agradecer ao Ministério da Justiça ter associado os CTT Correios de Portugal a esta celebração e louvar a efeméride que hoje se celebra, os 200 anos da criação da Secretaria de Estado de Negócios Eclesiásticos e da Justiça, o primeiro departamento governamental da Justiça em Portugal. A Justiça, em sentido lato, é o princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos consignados na lei. A sua importância em todo o mundo é cada vez maior e reflete a necessidade de se resolverem conflitos e interesses individuais, coletivos, públicos ou privados, respeitando a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Por esses motivos, tem os CTT Correios de Portugal muito orgulho em emitir, por esta ocasião, o Postal Inteiro da República, que celebra esta data e que vai contribuir por uma memória futura de todos os portugueses.
Mais uma vez, termino saudando, uma vez mais, na pessoa da Sua Excelência, Ministra da Justiça, todos os dirigentes e funcionários do Ministério da Justiça, para esta celebração, dirigindo a todos e a todas as nossas maiores felicitações pela ocorrência, esperando, tal como nós, apreciem este inteiro postal da República. Muito obrigado a todos, muito boa tarde. Senhora Ministra da Justiça, Senhores Secretários de Estado, Senhores antigos Ministros da Justiça, antigas Senhoras Ministras da Justiça, isto é um friso de gigantes que tenho à minha frente, gigantes da lei, em frente aos quais eu me sinto muito pequeno. Bem-ajam por nos terem convidado. O que vamos fazer hoje é, digamos, uma atualização de uma cerimónia que se faz em Portugal já há muitos anos, tendo por base um acontecimento um pouco apócrifo que se teria dado no Palácio das Necessidades em junho de 1853, quando Dom Fernando de Saxe-Coburgo, que era já rei Iuri Uxóris, pelo direito da mulher de Portugal, decidiu, um pouco na imagem do que tinha acontecido em Inglaterra em 1840, trazer para Portugal esta invenção nova do selo postal. E como ele tinha desenhado a efígie do selo que era da mulher e que foi depois utilizada como meio selo português, interessou-se muito pelo assunto e foi com ele que, na altura, o Intendente-Geral, Superintendente-Geral de Correios e Telégrafos do país, veio mostrar a primeira folha de selos gravada pelo mestre abridor Borja Freiros na Casa da Moeda, na INCM, na altura Casa da Moeda. Como os senhores saberão e as senhoras, antes de 1840 não havia selos, quem pagava o transporte das mensagens não era quem as enviava, mas sim quem as recebia, e isto trazia algumas situações de rentabilidade duvidosa aos operadores postais da época, porque imaginamos que aparecia uma carta, um carteiro a cavalo aparecia entregando uma carta ali ao meu administrador João Sousa, ele olhava para o endereço, era da excelentíssima senhora, sua sogra, e ele dizia, não, isto deve ser engano, esta pessoa não mora aqui. Lá ia outra vez o carteiro para trás e o cavalo ambos cansados e não se entregava a carta. Bom, eu costumo contar esta história sendo do endereço da autoridade tributária, mas estamos aqui ao pé e tenho medo que me ouçam, portanto, passei à sogra, pronto, enfim. Bom, então o que se passou foi que Dona Maria, na altura, tinha vivido no Palácio da Ajuda e decidiu estar mais perto do povo, e está escrito, portanto, eram uns metros, não é? E veio para o Palácio das Necessidades. Aí é que se passou esta cerimónia, já não era Correio-Mor, o superintendente disse-lhe, Majestade, os selos para circular têm que ser marcados, então Vossa Excelência terá, Vossa Majestade, terá que carimbar os selos que entram agora em circulação. Ele perguntou como é que se fazia, e lá o senhor, que era João Pinto de Sousa, agarrou num carimbo, mas não é esta coisa elegante em prata que eu trago, devia ser uma coisa um bocadinho mais bruta, não é? Em carvalho e com ponteira de ferro, e deu uma pancada na cara da rainha, e o rei não gostou e mandou embora. E depois voltou a chamá-lo no dia seguinte e só... Superintendente, eu já percebi porque é que para circular os selos têm que ser marcados, mas se toda a gente por esse país fora vai bater na cara da minha mulher, o senhor não leva mal, mas eu quero ser o primeiro e, portanto... Eu não estava lá, ninguém estava, isto foi uma coisa relativamente privada e a história é completamente apócrifa e aqui para nós não é verdade, não é? Mas pronto, tem que se contar alguma coisa para que eu depois possa pedir à Sra. Ministra que se faça o favor de se juntar a mim na mesa de obliteração, juntamente com o administrador João Sousa, que é um pouco... O CTT sou o notário desta operação, não é? Portanto, a entidade que é homenageada carimba pela primeira vez, é a primeira a carimbar, e depois nós, Correios, fazemos a parte formal da aceitação do ato. E é uma coisa que demora 2 ou 3 minutos. Primeiro carimbamos, depois assinamos e depois tira-se a fotografia de família, que neste caso é uma família pequenina, são só 2. Faz-me o favor, Sra. Ministra. Vamos chamar todos, claro que sim, claro que sim. Faça o favor.
vamos assinar mais 2. Um deles para ficar nos arquivos do Ministério, que me parece muito bem que fique, e o outro para a memória histórica. Eu, por lei, tenho que levar lá para o Museu dos Correios, não é? Onde ficará. É a vida. São quatro suíços, estão sempre para lá. Porque agora já assino, nem sei se ainda sei assinar assim, porque eu já sou assim com o cartão digitalmente. E agora vamos então tirar a fotografia para a qual chamaremos todos os senhores e os senhores ministros, não é? Estão aqui à frente. É isso mesmo. Então, tiramos uma fotografia com o postal deste dia. Pode ser? Muito obrigada. Pronto, então se calhar mais aqui. Ali, talvez aqui tem mais espaço. Pronto. Senhora Ministra, eu sou Com o postal. Sr. Professor, deixe-me oferecer um postal, que é para vamos oferecer um postal à senhora. Primeiro postal. Muito obrigada. Assim tiramos uma fotografia. Está muito longe. Muitos parabéns. Este é o braço da revista para os seus artigos. Agradecemos ao Dr. Raul Moreira, diretor da Filatelia dos CTT. Segue-se agora um breve momento musical ao violino Rita Mendes.
Vai agora usar da palavra Celeste Cardona, na qualidade de primeira mulher que exerceu o cargo de Ministra da Justiça no período 2002-2004. Senhora Ministra da Justiça, Excelência, antes de mais quero transmitir-lhe a minha honra por ter tido a oportunidade de partilhar consigo, enquanto responsável máxima pela Justiça, este momento tão sensível, tão bonito e tão importante na história do Ministério da Justiça. É verdade. Fui a primeira mulher Ministra da Justiça e hoje, ou ontem, já não me recordo, fui ver à internet quantos Ministros da Justiça desde a criação da Secretaria de Estado, de que já aqui falámos, houve. Houve 184 Ministros da Justiça. Só 4 foram mulheres. Eu devo dizer-lhe, Excelência, que tenho orgulho nisso, de ter sido uma mulher da GIM e uma mulher que iniciou, como tal, as suas funções no Ministério da Justiça. Eu ainda por cima queria dizer-lhe, e queria dizer a todos os senhores dirigentes do Ministério da Justiça, relativamente aos quais, de alguns, ainda me recordo, já vão 20 anos que aqui não vinha, que as mulheres têm um olhar especial sobre a política e sobre a justiça. Somos mais de fazer do que falar. E é por isso que é importante que este movimento de cada vez mais mulheres, e ele é verdadeiro, na política, venha acontecendo, que é quase uma obrigação de todos nós. Eu lembro-me, deixem-me só contar-lhes esta história, eu lembro-me, era professora na Faculdade de Direito de Lisboa, onde ainda sou, estou quase a aposentar-me, já estou a aposentar-me de quase tudo. Lembro-me de assistir no Anfiteatro 1, não sei se alguns dos senhores dirigentes frequentaram a Faculdade de Direito de Lisboa, eu dei lá aulas durante muitos anos e lembro-me de ver o movimento de mudança, de alteração dos cachopos para cachopas. O Anfiteatro 1 era e é um anfiteatro enorme da minha faculdade. E eu lembro-me de começar a dar aulas com o anfiteatro cheio de miúdos. E paulatinamente foi mudando, aquilo foi mudando. E, portanto, de repente, as miúdas, as raparigas, eram cada vez mais e hoje são cada vez mais. Mas, bem, vamos voltar ao tema desta sessão, que eu quero que seja rápida e precisa. Desde os tempos em que eu julgo que nos instalaram em 1822, que foi no Limoeiro e na cadeia da Relação do Porto, acho que era aí que estava a Secretaria, como é que se chamava? Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça. Já foi referido aqui pela senhora Secretária-Geral as funções que tinha nessa altura, e só mudámos, julgo que também para aqui, nos anos de 74, 76. Portanto, estivemos ali no Limoeiro e na cadeia da Relação do Porto. Queria salientar nesta minha breve exposição 3 épocas e 3 nomes. Mouzinho da Silveira, o grande Mouzinho da Silveira. O homem do liberalismo, o homem da separação de poderes, o homem que criou o Estado moderno, o homem que dos Açores mandava para cá as suas recomendações e as suas ordenações para que se construísse um verdadeiro Estado de Direito. E depois um outro período a seguir, o Afonso Costa. Foi um homem que marcou a justiça em Portugal no período da República. Foi um homem que teve um papel preponderante. Não estou a qualificar o dito papel, estou apenas a dizer que teve um papel fundamental na história do Ministério da Justiça. Manteve, em todo o caso, a designação de Ministério da Justiça e dos Cultos.
Aliás, devo contar-vos também uma brevíssima história de quando passei por aqui, porque a certa altura disseram-me que se eu quisesse ir à Sé, ainda tinha lá uma cadeirinha para a Ministra da Justiça. Não sei, Excelência, se ainda mandei a cadeirinha. Eu sei que no meu tempo ainda havia lá uma cadeirinha especial para a Ministra da Justiça e dos cultos. Bom, não sei se era em todos os cultos, mas pelo menos nesta havia. Bom, queria falar-vos, portanto, falei-vos do Mouzinho da Silveira, o grande Mouzinho da Silveira, que manteve uma estrutura no Ministro de cerca de 1832 até cerca de 1901. Depois Afonso Costa, que manteve essa designação. Depois, dentro deste período, eu incluo a chamada ditadura militar, em que a sua polícia foi pela primeira vez integrada na orgânica do Ministério da Justiça, Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Foi em cerca de 1926 que a sua polícia teve a possibilidade, que julgo que ainda preza, de estar integrado na orgânica do Ministério, eu sei que sim, do Ministério da Justiça. Depois, com o Estado Novo, que eu também integro neste período, nestas 3 fases do Ministério da Justiça, foi finalmente abandonado o paradigma liberal. É natural. Os diversos quadros normativos tinham que sujeitar-se naturalmente ao novo paradigma da Constituição de 1933. Apesar de tudo, dizem os autores que alguns dos seus reflexos mais importantes e significativos perduram até hoje. Depois, o outro período, que é o chamado período democrático, que eu gostaria de sublinhar e salientar o nome de António Almeida Santos. Foi um homem que fez obra e deixou obra no Ministério da Justiça. Foi um homem que eu conheci bem no Parlamento. Foi um homem que fazia o favor de gostar de mim e de quem eu gostava muito. Muito. E, portanto, o António Almeida Santos teve um papel fundamental e preponderante no que diz respeito à revisão e às reformas na Justiça que em Portugal ocorreram neste período democrático. Como disse há pouco, a lei orgânica do seu Ministério, Sra. Ministra da Justiça, ainda é de 2011, o que significa que somos um Ministério estável. E isso é bom, é um bom sinal. É sinal que os responsáveis, que os bons responsáveis, são capazes de servir. Porque é isso que nós fazemos aqui. E eu tenho a certeza que é isso que a Sra. Ministra também todos os dias aqui quer fazer e faz. Ainda é de 2011. Gostava ainda de deixar uma pequena referência, se calhar já me estou a alongar, mas não, talvez não. Gostava de dizer uma frase pequena e breve do livro de Isaías, que nos diz que a justiça caminhará sempre à nossa frente. A justiça é a trave mestra de um Estado de Direito democrático. É a trave mestra da organização das pessoas, de todas as pessoas, independentemente de quem são e de onde vêm. A justiça é isso. E por isso, Sra. Ministra da Justiça, lhe peço que continue o caminho que eu julgo que muitos de nós fizeram ou tentaram fazer, no sentido de esclarecer, debater e dizer ao nosso país que administrar, definir e projetar a política da justiça não é o mesmo do que aplicar a justiça em concreto. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa atenção e disponibilidade e muitos agradecimentos, Sra. Ministra da Justiça, por este amável convite que me fez, de que tanto me orgulha, ao fim de 20 anos, entrar nesta casa, que também durante algum tempo foi a minha. Muito obrigada.
Vai usar da palavra Sua Excelência a Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro. Boa tarde a todas e a todos. É um gosto muito grande estar aqui hoje. Já alguém disse neste frio, agora que me levantei, neste friso de gigantes. Excelentíssimos senhores secretários de Estado adjunto da Justiça e senhor secretário de Estado da Justiça, excelentíssimo senhor professor Rui Machete, senhor conselheiro jubilado Dr. Labrinho Lúcio, excelentíssima senhora professora Celeste Cardona e excelentíssima senhora conselheira Dra. Francisca Van Dunen, senhora secretária-geral do Ministério da Justiça, sem a qual e a sua equipa, todos os que muito trabalharam, não teria sido possível termos chegado aqui hoje a este evento, com a exposição lá fora, com a página da internet, com os seus conteúdos, com os painéis que também, e este evento também. Excelentíssimos senhores dirigentes dos organismos da Justiça, que hoje aqui trouxemos em representação de todos aqueles que todos os dias trabalham connosco nesta tarefa de fazer justiça. E, portanto, na pessoa de cada um, cumprimento também cada um das funcionárias e dos funcionários que todos os dias nos ajudam nesta tarefa tão importante. Este foi ainda um evento que nós quisemos, ainda, digamos assim, restrito, mas que é ainda o primeiro passo daquilo que pretendemos dar nas comemorações destes 200 anos. E, portanto, outros momentos virão em que poderemos alargar para além daquele pequeno núcleo que hoje era, no fundo, aquele que caberia aqui, mas que tencionamos alargar e, portanto, este momento que só se pôde também concretizar com o Sr. Administrador Executivo do CTT e com o Sr. Diretor de Relações Internacionais e o Sr. Diretor de Filatelia do CTT, e que aqui também saudando também todos os nossos convidados. Neste ano em que se cumprem estes 200 anos sobre o primeiro regulamento interno da Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça, e que em 1822, pela mão do então Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Justiça, José de Silva Carvalho, determinava a entrada em funcionamento da instituição criada a 23 de agosto de 1821, celebramos neste dia o Ministério da Justiça. É um pretexto que nos permitirá continuar a celebrá-lo ao longo do ano também que aí vem. Permitam-me, no entanto, que precise com rigor e a bem do rigor e da justiça aquilo que devemos, no fundo, marcar com este dia. E, no fundo, é tríplice este aniversário que hoje assinalamos. Porque, por um lado, recuperamos a celebração do bicentenário da criação da Secretaria de Estado de Negócios da Justiça em 1821, e isso fizemos com o lançamento do selo, com a inestimável cumplicidade dos CTT, e agradecendo de novo ao Dr. João de Sousa, porque celebramos, sim, o bicentenário do seu primeiro regulamento interno, que no fundo lhe dá forma e que concretiza, e porque também há 190 anos, precisamente neste dia 5 de dezembro, e por isso o escolhemos, em plena Guerra Civil Liberal, nem sequer o Cerco do Porto impediria Dom Pedro de mandar publicar a primeira orgânica desta instituição na Crónica Constitucional do Porto, que foi, no fundo, um sinal inequívoco do empenho e da importância dada pelos liberais à afirmação de uma justiça que se queria já então independente e que a divisão tripartida de poderes consagrou. Em pano de fundo, ainda uma quarta aniversariante, de que, aliás, há pouco já vimos ali reflexo, a nossa primeira Constituição, cujo bicentenário a Assembleia da República também oportunamente celebrou, e que tantos outros eventos evocaram ao longo deste ano de 2022. Nesta circunstância, esperamos que esta seja a primeira de outras oportunidades, como vinha dizendo, de outras oportunidades de celebração, e por isso também uma palavra de reconhecimento à Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, que, na pessoa da doutora Helena Esteves, aqui cumprimento e felicito por todo este trabalho. Porque o vídeo que abriu esta cerimónia, a viagem pelo tempo
que fizemos e que faremos agora no Espaço da Justiça, porque os documentos, os objetos históricos também aqui em exposição, porque a brochura que deixará em vossas mãos e o livro que muito em breve há de ver a luz do dia, tudo isto é fruto do dinamismo, do trabalho empenhado da equipa da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça e estou certa de muitos organismos que, onde puderam, foram ajudando também para este evento. Um trabalho de enorme responsabilidade que a Secretaria-Geral não hesitou em assumir e um trabalho que, e no fundo isto é o fundamental, nos recorda que se um bicentenário é um marco temporal assinalável, não é tempo, contudo, o que hoje essencialmente importa contar. Porque celebramos o Ministério da Justiça e 200 anos do Ministério da Justiça é, antes de mais, reavivar as histórias, revisitar os caminhos trilhados de que se faz a nossa memória coletiva, recuperar os fios de que se tece a nossa comum identidade. São histórias, são caminhos habitados, onde ainda reverbera a presença e o labor de todos quantos esboçaram os passos que depois cada um de nós fez seus e fizemos nossos. E que um dia farão seus os que hão de vir. Lugares de memória viva, de identidade em contínua partilha e de construção. Histórias e lugares rara vez simples. A história, também já o disse noutra ocasião, está cheia de caminhos que são caminhos começados e não é senão esse ímpeto de abertura de caminhos que um olhar mais distanciado consegue revelar. O mesmo olhar que permite que possamos e devamos reconhecer, sem que com isso percamos o norte dos princípios e o sentido crítico que no seu seio aprenderemos a forjar, são os passos e as conquistas de civilização que em todas as épocas, sem exceção, soubemos aqui dentro desta casa protagonizar. Que esse rosto e que esse nosso olhar não se distraia, portanto, nem com os sobressaltos iniciais, nem com as nomenclaturas sucessivas da original Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça à Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, um ano mais tarde, ou do Ministério da Justiça e dos Cultos com a República, ao, agora definitivo, Ministério da Justiça, já então no Estado Novo. Que o olhar não se distraia, dizia eu, do essencial. Os passos dados por outros que quisemos fazer nossos e que hão de querer fazer seus os que nos sucederão, e as rupturas que, em nome de princípios, protagonizamos, os caminhos que de novo começamos e que devemos e queremos outros continuar. Tudo o mais é, no fundo, circunstância. Tudo o mais é a marca própria de cada tempo e que em cada tempo se vai deixando ficar. Menos importante do que o burilar paciente, o crivo atento, o compromisso com o futuro que está sempre em preparação. Um olhar assim, reconhecido, mas nem por isso acrítico, distanciado, mas nem por isso incapaz de deslumbramento, um olhar assim, dizia, dará uma dimensão justa ao que representou há 200 anos a consagração primeira das competências relativas à justiça civil, à justiça criminal ou à inspeção das prisões, ao mesmo tempo que saberá também pôr em contexto a mescla com os negócios eclesiásticos, com as nomeações dos lugares de magistratura ou com a segurança pública. Um olhar assim entusiasmar-se-á com a republicana separação dos assuntos da Igreja e do Estado, com a criação do Registro Civil em 1914, do Arquivo de Identificação em 1918, com a emissão dos primeiros bilhetes de identidade em 1919, ao mesmo tempo que condescenderá com a menorização das mulheres em geral e que com as mulheres ativistas republicanas em particular, com Adelaide Cabete, com Ana de Castro Osório, com Carolina Beatriz Ângelo, com Maria Veleda e todas quantas acreditaram na liberdade, na igualdade, na dignidade das vidas de todas as mulheres,
que veriam as suas expectativas frustradas pela República que tinham ajudado a implantar. Um olhar assim, reconhecido, mas crítico, distanciado, mas capaz de deslumbramento, olhará a ditadura militar, sem jamais a justificar, ao mesmo tempo que dará o merecido relevo à institucionalização da Ordem dos Advogados em 1926, à integração da Polícia de Investigação Criminal na Orgânica Ministerial em 1927, à promulgação do Estatuto Judiciário, à reforma do mapa judiciário ou às codificações no âmbito do registro civil e do processo penal. O mesmo olhar repudiará ética e politicamente o Estado Novo, cuja memória ainda vibra e fere, ao mesmo tempo que não desdenhará da importância que tiveram a implementação da nova rede de estabelecimentos prisionais e o direito de trabalhar em ambiente prisional ou a assistência judiciária, depois designada a apoio judiciário, ou a aprovação do Código de Processo Civil em 61 ou do Código Civil em 66. Que esse olhar saiba deixar aos que já não têm memória pessoal de Abril a alegria com que vimos Abril abrir as portas à feminização das magistraturas, a determinação com que o Ministério da Justiça desocupou o limoeiro e a cadeia da relação do Porto, a energia com que se integrou no sistema judicial os tribunais administrativos e fiscais e os tribunais de trabalho, ou se assumiram iniciativas legislativas de monta, como a atualização do Código Civil em 77, ou da legislação penal com a aprovação do novo Código Penal em 82 e do processo penal com a aprovação de um novo Código de Processo Penal em 87. E que esse olhar faça justiça aos meus antecessores, designadamente aos que com grande cordialidade democrática aceitaram estar hoje aqui presentes. Porque lhes somos devedores a todos e a cada um. Porventura, ainda sem o distanciamento que permitirá o juízo objetivo que contempla todas as circunstâncias, mas sem que qualquer dúvida paire sobre qual foi o seu compromisso com o serviço da República e do interesse público e sobre a seriedade com que abraçaram a sua missão. Ficamos-lhes, pois, devedores, naturalmente, entre muitas outras iniciativas, da instituição da alta autoridade encarregada de atos de prevenção, apuramento e participação às entidades competentes para a investigação, a ação criminal, de atos de corrupção e de outras fraudes, como não deixou de fazer o professor Rui Machete, do regime jurídico de proteção às vítimas de crimes violentos, do programa Nova Vida Prisional ou do programa Cidadão Justiça, de que fez parte Laborinho Lúcio, da criação da Lei da Adoção com a Celeste Cardona ou da reforma da ação executiva, da aprovação do Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas ou do Estatuto do Notariado, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção ou do Plano de Justiça Mais Próxima, que garantiu uma maior proximidade ao cidadão, maior agilidade e transparência através da adoção de novas ferramentas tecnológicas com Francisca Van Dunen. Não posso deixar também de invocar hoje o legado do então Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, não por ser hoje Primeiro-Ministro de Portugal, mas por ser pela sua mão que em 2001 o Ministério da Justiça sofreu uma profunda reforma da organização dos seus serviços, afirmando-se pela primeira vez como o departamento governamental responsável pela concepção, condução, execução e avaliação da política de justiça. Por ser pela sua mão que se cria o Gabinete de Política Legislativa e Planeamento e o Gabinete de Relações Internacionais, Europeias e de Cooperação, organismos que dotaram o Ministério da Justiça de condições para se assumir como o centro responsável pela política de justiça na ordem interna e internacional. E por ser ainda pela sua mão que o Ministério da Justiça passa a dispor de novos instrumentos de avaliação e responsabilização do sistema de justiça, com a criação da Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça. Mas que esta brevíssima resenha histórica não falhe o seu propósito e nos recentre no fundamental. O reconhecimento de que celebrar o Ministério da Justiça, 200 anos do Ministério da Justiça, é essencialmente reavivar, recriar e aprofundar a esperança, a possibilidade inaugural, a de dar a todos e a cada um o que por direito lhes pertence. A concretização desta possibilidade foi, como mostra a história, interpelada por diferentes desafios, ditados, moldados pelo tempo que lhes foi próprio. Mas não deixou de ser a mesma a possibilidade, a esperança que a todos nos une e nos irmana numa história comum.
A história da justiça está, minhas senhoras e meus senhores, comprometida com as suas instituições e o Ministério da Justiça, este Ministério da Justiça, que tenho hoje o privilégio de dirigir, continuará a honrar a memória de que é herdeiro, ao mesmo tempo que tudo fará para dar resposta aos desafios contemporâneos que o interpelam. Por isso, aos cidadãos do presente, a quem, como Ministra da Justiça, jurei servir e cujo olhar cotidianamente me convoca, quero sempre e hoje, de forma muito especial, devolver o olhar e reiterar o compromisso de prosseguir o desígnio de uma justiça eficiente ao serviço dos direitos e do desenvolvimento económico-social, de promover a efetiva tutela da pessoa e da dignidade humana, de travar um combate sem tréguas contra a corrupção e de intransigentemente defender a legalidade democrática. Não estou só, como nenhum de nós, ministros da Justiça, esteve sozinho ou sozinho. Ampararam-me, como nos amparou a todos, um dos pilares fundamentais para o sucesso das políticas que ontem como hoje delineamos. Refiro-me naturalmente a quem, com elevado espírito de missão e dedicação à causa da justiça, possibilitou e possibilita continuar esta responsabilidade e que só se foi possível através da sua entrega. Os secretários de Estado, os meus secretários de Estado aqui presentes, mas os secretários de Estado de cada um dos ministros que connosco trabalharam. As equipas dos nossos gabinetes, responsáveis e funcionários de cada um dos diversos organismos e entidades que integram este Ministério. Que se mantenha viva a luz da justiça e dos princípios que nos animaram, que nos animam e que, afinal, lhe dão sentido. Celebrar o Ministério da Justiça, 200 anos do Ministério da Justiça, é por isso também deixar palavras de gratidão de vida a todas e a todos, quantos todos os dias fazem e são justiça. E assim auxiliam e permitem que celebrar o Ministério da Justiça e estes 200 anos em particular seja, enfim, devolver aos cidadãos o gesto atuante, entregando-lhes uma justiça mais compreensível e moderna, transparente, inclusiva, uma justiça mais próxima, mais justa e capaz de refundar a confiança. Muito obrigada a todos por este caminho. Muito obrigada. Convidam-se agora todos os presentes a visitar a exposição que se encontra patente no Espaço Justiça, no piso 0, e que será seguida de um porto de honra. Muito obrigada.